É lógico que cada nutriente vai ter a sua condição. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos continuar aqui nessa dinâmica para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos pegar aqui, por exemplo, zinco e cobre, tá? Vamos supor que você até aplicou lá um pouco de zinco, de cobre, tinha no solo, a própria matéria orgânica disponibiliza micronutrientes, por isso que eu tenho que sempre manter o nível de matéria orgânica mais elevado, para que a gente possa sempre ir disponibilizando micronutrientes. Uma das nossas maiores fontes de micronutrientes é a matéria orgânica, principal talvez. Ok. Aí você foi, o pH estava mais baixo, aí você botou, aí tinha lá zinco, cobre e tal, daqui a pouco o que você fez? Olha, assistiu o vídeo do Daniel lá no YouTube, Daniel tem 296 vídeos no YouTube falando sobre calagem, assisti todos esses vídeos, sou aluno do CEPRAC, ali eu aprendi tudo sobre calagem e entendi que, porra, trabalhar com pH ácido é burrice. Aí o que eu fiz? Enfiei calcário até no talo no solo e melhorei esse pH. Elevei então esse pH. O pH agora está 6,5, está bonito, está disponibilizando, está rindo à toa. Agora está disponibilizando nutriente. O que acontece? Alguns desses micronutrientes, como zinco e cobre, agora vão ser adsorvidos, porque eu elevei as cargas negativas no solo e indisponibilizei. Tudo bem. Você pega, por exemplo, um zinco da vida, ele vai ser aqui adsorvido. Só que com o passar do tempo, você fez a calagem, mas aí você colocou um adubo nitrogenado, tem matéria orgânica, e ali tem aquelas reações que acontecem na rizosfera que vão liberando hidrogênio no solo e vai levemente acidificando. Conforme esse pH vai baixando e essas cargas negativas elas vão sendo preenchidas, o zinco então retorna e é novamente disponibilizado. Show de bola. Tá tudo bem. Não há problema nenhum. Só que elementos como o cobre, por exemplo, já é mais complexo. Por quê? O cobre, ele, ao se ligar nas cargas negativas, ao ser complexado ali, a sua ligação ela é tão forte que mesmo retornando o pH, mesmo diminuindo o pH e aumentando aqui, invertendo um pouco essa dinâmica, ainda assim ele não é disponibilizado novamente. Entende? Essa é uma característica do cobre, que é diferente do zinco. Nesse caso, então eu vou ter que entrar com uma outra estratégia. Porque veja, eu não posso ficar trabalhando com solo ácido, mas ao mesmo tempo, eu preciso também de um pouco de cobre. Aí eu vou pensar talvez num cobre via foliar. Eu vou pensar talvez até num cobre quelatizado, que não é muito comum no Brasil você quelatizar um micronutriente via solo. A gente faz isso via cauda, via foliar. Mas são opções que a gente começa a pensar. Talvez eu tenha aqui um sistema já planejado para utilização via foliar, aí vale a pena entrar com cobre. Por quê? Porque eu não estou conseguindo disponibilizar via solo, porque essa condição de pH mais elevado não está permitindo. E aí eu fiz análise de solo, fiz análise foliar, verifiquei isso, verifiquei que o cobre está com, estou com uma deficiência de cobre, vou entrar com via foliar e está resolvido. Agora me diz, você conseguiria verificar isso apenas olhando para a planta? Óbvio que não. Óbvio que há aqui uma análise técnica. E isso aqui são fatores que você tem que entender. É lógico, eu não vou cobrar que um produtor rural, às vezes, ele está ali, está trabalhando, às vezes o cara não tem tempo para poder se aprofundar tecnicamente nisso daqui, ele até aprende, ele sabe manejar. E, cara, ele não tem que cobrar isso do produtor rural, a função dele é outra, pô. Ele está ali produzindo, ele é um empreendedor, o cara, Agora, você que é agrônomo, presta atenção, você que é estudante, você que é técnico, isso aqui são características que você tem que entender. Tem que entender, pô. Não dá para manejar de forma correta, fazer um manejo de forma correta, sem entender essa dinâmica. Tem que aprender isso aqui. Mais uma vez, volto, para fazer um convite para vocês. Agora sim, rapidinho. Para você que é engenheiro agrônomo, você que é estudante de agronomia, você que tem formação em agrários ou uma área afim, uma das possibilidades de você aprender isso aqui tudo de forma bem direcionada, técnica, do básico ao avançado, se você tem interesse, é a nossa pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, tá? Nossa pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas é, sem a menor sombra de dúvida, uma das pós-graduações mais completas que vocês vão encontrar na América do Sul. Com certeza absoluta, tá? Essa é uma pós-graduação que eu fiz
questão de participar da sua criação do início ao fim. Sou coordenador desse curso, tá bom? Sou coordenador, participo em diversos módulos e vários outros professores que são especialistas em cada uma dessas áreas, tá bom? Dentro dos módulos. É uma pós-graduação de 12 meses, 100% online, reconhecida pelo MEC. Não vou parar aqui a nossa aula para ficar falando muito sobre isso, tá? Mas é uma pós-graduação que vale muito a pena você fazer. Isso aqui você aprende de forma aprofundada. De forma aprofundada. Eu não posso parar para simplesmente ficar falando agora sobre micronutriente por micronutriente, a gente vai ficar aqui até amanhã cedo, né? Mas, Daniel, como que eu encontro as informações dessa pós-graduação e outras? Temos pós-graduação de proteção de plantas, tá chegando agora também fisiologia vegetal, entre outros, que vocês vão acompanhando na nossa instituição. A gente criou uma instituição de ensino superior também, ligada à AgriConline, que é o Instituto Rubisco de Educação, onde a gente está trabalhando especificamente com pós-graduação. E pós-graduação, galera, de verdade, né? Essas pós-graduação para vender certificado, como infelizmente a gente tem no Brasil um monte. Né, onde você entra lá, o cara tem certificado de 3 meses, 4 meses, isso não existe. Né? Mas tá bom, foca aqui no nosso. Quiser conhecer, você pode entrar www.agriconline.com.br ou tem um link aqui embaixo também, tá? Tem um link aqui embaixo, lá você pode falar com um dos nossos colaboradores e ele vai te explicar todinho sobre a pós-graduação, beleza? Por que eu parei aqui rapidinho? Para que vocês entendam. Olha, tem questões que você como profissional você tem que entender, tá? Tem que conseguir fazer essa análise. E eu sei que muita gente fala, pô, Daniel, isso aqui é muita coisa. Porra, eu sei que é muita coisa. Mas, pô, mas se essa é a sua profissão, você tem que se esforçar um pouco mais e conseguir entender. Pô, tem que entender, porque sentar a bunda na cadeira e realmente estudar isso aqui. Né? Estudar. Eu sei que tem questões que é muito teórica, eu sei que tem muita coisa que lá na graduação que a gente não vai usar nunca. Mas vai fazer o quê? A gente vai mudar isso? Não tem como. Mas tem questões que são técnicas, são teóricas, mas que são fundamentais para que a gente possa entender como fazer o manejo da forma correta. Da forma correta. E essa dinâmica é uma delas. Você tem que entender, você tem que conseguir pegar a análise foliar e análise de solo e conseguir compreender a dinâmica desses nutrientes. Tá bom? Vamos falar sobre outros micronutrientes aqui, ó, manganês e ferro. Vocês já viram aqui também que tanto o manganês quanto o ferro, catiônicos, certo? Elementos catiônicos e que são influenciados diretamente pelo pH. Mas eles são influenciados também pela aeração do solo e quantidade de água. Olha que interessante. A água, tá? A água e a aeração do solo. Isso aqui, olha, pouca gente de fato sabe que isso daqui existe, que isso daqui influencia em toxidez nas plantas. O que acontece? Vou pegar 2 exemplos aqui. Quando a gente pega, por exemplo, algum tipo de solo, seja ele talvez ali que a produção exija uma grande quantidade de água, como por exemplo a produção de arroz inundado, né, arroz alagado, como a gente chama, ou por outro motivo, às vezes você está ali trabalhando num solo onde que teve ali esporadicamente uma grande quantidade de chuva, uma grande quantidade de água, de precipitação, e aquela água excedeu a capacidade de campo e alagou. Tem quando isso acontece? Acontece, pô. Em qualquer cultura, em qualquer fim. Dependendo da topografia, ele alagou. Quando acontece alagamento no solo, a gente aumenta a concentração de ferro e manganês no solo. Aumenta, aqui ó, aumenta ferro e manganês. Daniel, por que isso acontece? Porque a água está com ferro ou com manganês? Não, é porque aumenta a solubilidade de ferro e manganês. Ele estava ali no solo, mas ele não estava disponibilizado. Né? Ou seja, a quantidade disponibilizada era pouca. Então, quando ele aumenta a quantidade de água no solo, por inundação principalmente, solos encharcados, solos inundados, o que vai acontecer aqui agora é que eu vou aumentar a concentração, essa é a palavra correta, eu estava buscando aqui na minha cabeça, eu vou aumentar a concentração de ferro e manganês no solo. Quando eu aumento essa concentração, e se esse aumento é muito significativo, eu vou causar toxidez nas minhas culturas. Porque ferro e manganês em excesso causam toxidez. E aí, às vezes, aconteceu ali um alagamento e manifestou aqueles, né, aquela deficiência, aquela toxina. Por que aconteceu? Será que foi água? Será que acabou a aeração? Foi por isso? Não, às vezes é deficiência de ferro e manganês. É excesso de ferro e manganês ocasionado pela inundação.
porque aumentou essa concentração. E o inverso também acontece. Quando, por exemplo, eu tenho um solo com pouca quantidade de água, e aí, ou seja, aumentei muito, eu tenho muita aeração e pouca quantidade de água, por um déficit hídrico ou algo do tipo, eu diminuo a concentração de ferro e manganês. Olha que interessante isso daqui. Eu diminuo a concentração de ferro e manganês. Quando diminui essa concentração de ferro e manganês, ou seja, diminui essa disponibilidade, a planta pode, inclusive, manifestar deficiência. E aí é um ponto que a gente vai ter que observar. Não é que não tenha ferro e manganês no solo, é que não teve água suficiente para poder solubilizar esses micronutrientes e então disponibilizá-lo para a planta. Entende? Então essa é uma outra dinâmica interessante desses micronutrientes. E aí a gente vai ter que ir observando. O mais lógico, obviamente, quando a gente tem aqui um solo com baixa concentração de ferro e manganês, mesmo que tenha ferro e manganês no solo, realmente aumentar ali a quantidade de água, melhorar essa solubilização. Agora, solos que estão encharcados, esse encharcamento pode acontecer por compactação, pode acontecer por desproteção do solo, falta de aeração. Então, isso aqui é algo que a gente vai ter que ir observando. Né? Volto a dizer, tome muito cuidado com a compactação do solo. Precisamos melhorar a aeração dos nossos solos. Não adianta você ficar dependente de escarificador, de subsolador pro resto da vida. Não dá. Você passa o subsolador hoje, né? É feito de quê? No máximo um ano. É isso que a gente tem de resultado? Né? No máximo um ano, pô. Tem que fazer de novo? Vai ficar dependente? Não. Precisamos criar formas de ir melhorando essa aeração do solo de forma natural. Crescimento radicular, floculação. Isso é importante para que a gente não passe por isso daqui, tá? Isso aqui é difícil manejar, porque não é só colocar ferro e manganês no solo. Eu preciso das condições aqui para que esses micronutrientes sejam disponibilizados. Tá bom? Vamos lá. Galera, outro ponto importante. Isso aqui, mais uma informação, que é informação de ajuste, que o profissional ele tem que entender isso aqui, para saber como manejar da forma correta. Os micronutrientes, mais uma vez, estamos falando de nutrientes que a gente trabalha em quantidades muito pequenas. Ou seja, qualquer erro ali, qualquer besteira que a gente faz, a gente indisponibiliza eles. E esses micronutrientes, para que eles sejam disponibilizados e sintetizados pelas plantas, eles precisam do que a gente chama de carregadores, para pegar eles e levar. E acontece, o que é normal, né, fisiologicamente falando, o que a gente chama de disputa, de competição entre nutrientes pelos carregadores. Tá? Então, um nutriente compete com o outro pelos carregadores. Então, quando a gente tem uma alta concentração de um nutriente, e se esse nutriente compete com outro, mesmo que esse nutriente aqui ele esteja em quantidades adequadas, ele acaba sendo indisponibilizado. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, manganês. O manganês, ó, vou dar um traço aqui. Quem está chegando agora vai ficar completamente perdido, porque não vai entender essa emboleira. O manganês, ele vai competir com o ferro, por exemplo. Manganês e ferro, olha que loucura, eles competem pelos mesmos carregadores. Então, vamos supor que você chegou lá e você tinha até uma boa concentração de ferro, concentração normal, tá tranquilo, média de ferro. Só que a concentração de manganês estava muito alta no solo. Então, o manganês passa a ser absorvido e o ferro fica para trás. Entende? É só esse? Não, o ferro, por exemplo, também, ele compete com o cobre, tá? Ferro e cobre competem entre eles. Ah, e o cobre... Temos outro, por exemplo, você pega aqui o zinco. O zinco também compete com o cobre. Acho que o zinco compete com o cobre ou o cobre... o zinco compete com o cobre. O zinco, ele é foda, porque ele compete com o cobre e compete também com o manganês. Ó, o zinco compete com o manganês. É isso. Só anotar isso aí, pessoal. Anota aí no lugar aí, depois vocês sistematizam esse trem aí. Onde vocês quiserem, guarda. O que é que isso significa na prática? Pô, se eu tenho uma grande concentração de manganês, pode ser que eu vou ter indisponibilidade de ferro. Mesmo que o ferro esteja em concentrações adequadas no solo. Aí é a hora de fazer o quê? Talvez entrar com foliar. Ou aumentar um pouco essa concentração no solo. Mesma coisa o ferro, mas agora quem está em alta concentração é o ferro. Pô, aí eu posso ter problema com cobre, né? O cu fica para trás. E aí? Aí a gente vai ter que entrar, talvez, com foliar ou aumentar essa concentração no solo. O zinco está em excesso. Porra, o cu ficou para trás de novo.
mais uma vez vou ter que dar um jeito de, né, disponibilizar o cobre ali para a planta. O zinco, mais uma vez, o manganês pode ficar para trás. Galera, o que isso significa na prática? Que não tem receita de bolo. Essa porra aqui você vai ter que analisar individualmente. Às vezes você pegou lá e falou, pô, peguei. Aí a importância, mais uma vez, de fazer uma relação entre análise de solo e análise foliar. Você pegou lá, análise de solo, o manganês estava um pouquinho elevado e o ferro estava em nível normal. Aí você pega na planta com deficiência de ferro e fala, mas por que porra é essa? Então, aqui estava o problema. Né? Aqui estava o problema, é uma concentração. E aí, às vezes, você fala assim, pô, mesma coisa que para o cobre, né? Pô, o ferro estava elevado, o cobre estava normal, mas aí está manifestando sintoma de deficiência de cobre. Pô, você vai aumentar muito o cobre no solo? Não, às vezes vale a pena entrar com foliar.